Olá, pessoal, vamos chegando. Boa tarde. Que horário é esse de live, né? 3 horas da tarde. Mas a nossa convidada mora na Holanda, então a gente tem que respeitar o horário dela, que também é mãe. Lá são mais ou menos 8 horas da noite, então vamos falar aqui com a Adri, chefe. Assim que eu notar que ela entrou aqui, deixa eu ver se ela já entrou. Vou ver aqui, Dri, se você já está presente. Muito bom. Você, Armando, oi Armando, Rose, já vi que ela tá aí. Mariana, oi, Olá! tudo bem? Tudo bem, Dê? Tudo Olá, jóia e pessoal! você? Ai, que Tudo bom? delícia falar com você, Dri. Como é que você tá? Saudades! Tudo Tudo bem, e bem? você, Dê? Tudo jóia também. Que loucura, né, menina, essa distância? Eu vou ajeitar só meu celular aqui que tá muito perto de mim. Pronto, melhorou agora. E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo aí, a família? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá Trabalhando de jóia. casa, mas Ah, dá pra é o que fazer daqui temos. mesmo. É o que temos, né, Dri? Fomos pegos de surpresa, mas tá todo mundo melhor agora, né? Mais adaptado, eu Sim, acho. Que bom. E como é que estão as coisas? A Clarinha tá bem? Tudo tá tranquilo? bem, já tá tomando banho pra dormir. Ah, é mesmo, né? Que horas são aí? 9? São 8 horas. 8 horas. Perfeito. Isso. Vamos te liberar já já, Adri. Vamos rapidinho aqui Tranquilo. conversar. Obrigada Porque, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. imagina, uma honra para a gente ter você. Você sabe que você é minha parceira, né, em vários projetos. Sim, muitas Vou aulas falar gostosas. isso, muito bem. Eu conheci, vou só contar para o pessoal rapidinho. Eu conheci a Adri em Boston, né, quando eu fui fazer o curso de Lifestyle Medicine. Ela Uhum. recebeu a gente, arrumou lá várias aulas interessantes, uns tours para gente, foi bem gostoso. Você estava grávida na época, né, Adri? Sim. E aí a gente se conheceu, a Adri é chefe e ela é formada pela Le Cordon Bleu, olha que chique, gente, é muito chique pronunciar. E coach de saúde certificada por Harvard, é nossa parceira em vários cursos, deu aula no curso de nutrologia do ano passado, né? A gente convidou ela para o nosso curso agora de consultório, vai dar aula semana que vem no curso de veganismo. E agora o mais legal é que ela está, eu vou falar mais vezes aqui na live, mas que eu gostei muito foi do seu projeto, do seu curso agora, né? Que não é necessariamente para médicos. Me corrija se eu estiver errada, Isso é mas para aberto para todo todo mundo. mundo. Exatamente. Isso. E o nome do curso, Dri, Cozinha Intuitiva? Cozinha intuitiva, isso. São técnicas, Perfeito. né, para facilitar a prática da culinária no dia a dia. Perfeito, muito legal. E foi por causa disso que eu soube que a Adri estava fazendo o curso e sei que os meus alunos também têm muito interesse por conta de tudo que a gente traz de conteúdo e de evidências sobre a importância disso, né? E aí eu Uhum. resolvi convidá-la para a gente falar nesse horário super estratégico, mas depois a live vai ficar gravada. E aí eu queria então já aproveitar você aí, Dri. Vou começar a fazer as perguntas. Você quer falar alguma coisa Legal. antes? Não, pode fazer as Tranquilo? perguntas e a gente vai conversando. Tá joia, então. Então vamos lá. Dri, a gente chamou a live de habilidades culinárias, né? O que são, para que servem e tal. Eu gosto desse termo porque é um termo que a gente encontra mais na ciência, porque a gente fala muito, às vezes, termos que, do ponto de vista científico, para nós médicos, às vezes a gente não entende muito bem. Mas as Uhum. habilidades culinárias estão cada vez mais presentes aí nos artigos, principalmente no que diz respeito à infância, porque a gente sabe, e você vai falar para a gente, que isso faz sentido para as crianças. Então, Uhum. conceitua para a gente o que são as habilidades culinárias. Então, foi interessante você ter falado isso da literatura científica, que na verdade, na literatura científica não existe um consenso do que são habilidades culinárias, né? Não tem uma definição. Você pode ver que em vários estudos, cada estudo usa um conceito diferente, mas tem uma revisão literária bem interessante de 2018 que analisa vários estudos, vários conceitos de habilidades culinárias, e eles propõem nesse estudo uma definição que eu achei super completa, a mais completa que eu vi, porque eles englobam duas esferas, né? Então eles colocam as habilidades culinárias referentes aos alimentos
e aos Uhum. indivíduos. Então, quando a gente fala de habilidades culinárias relacionadas a alimentos, a gente está falando de cortar, picar, assar, são todas aquelas atividades mecânicas que a gente faz na cozinha, que quando você pensa num chefe de cozinha, alguém cozinhando, são aquelas atividades. Mas tem também toda uma esfera individual, né? Que são, então, as habilidades relacionadas aos indivíduos. Então, a motivação, a percepção do que é cozinha, a sua atitude em relação a cozinhar, a sua confiança, né? E autoestima. Então, tudo isso tem a ver também com as habilidades individuais, de habilidades culinárias. E como isso tem um link com a história, né, das pessoas. Eu sempre conto, sempre que eu tenho oportunidade, que eu fui criada por uma mulher super empoderada, que é a minha mãe, né? Minha mãe me criou para ser independente, falava para mim, não, você vai dominar o mundo, né? Me criou para ser a Mulher Maravilha. E ela admirava muitas mulheres que trabalhavam fora e tal. Então, a minha mãe é justamente aquela mulher da geração pós-feminismo, né, o início do feminismo, que foi tomando aí o lugar no mercado de trabalho. Minha mãe estudou, fez faculdade comigo na mesma época que eu fiz também. Ela trabalhou com educação e eu na medicina. A gente se Que formou quase legal. juntas, né? Que E ela demais! falava para mim, com todas as letras, você não precisa cozinhar porque você vai ter quem faça isso para você. Vai lá estudar e larga a cozinha, porque você não vai precisar fazer isso. Porque a realidade dela era aquela realidade que ela era obrigada a fazer isso, e talvez ela tenha tido uma relação diferente, né? Então, quando você fala isso, as habilidades individuais, quanta Uhum. coisa a gente não vai acessar do indivíduo, da história do indivíduo, com essas Sim. questões, né? E tudo. E como você falou, então, de habilidades, eu lembrei aqui do conceito de competência, tá? Uhum. Ó o bicho papinha aí, a Denise Brasileiro. Ah, que legal! Você fez um episódio com ela, né? Sim, a Sobre. gente fez um podcast. Exatamente. Dê, seja bem-vinda aí. Então, e eu queria falar sobre o conceito de competência, né? Que a gente Uhum. hoje está criando, tentando na pediatria, nossa maior missão não é mais criar crianças que estejam bem na curva, né? E Uhum. sim crianças que tenham competências alimentares. E aí, quando eu fui atrás dessas definições, eu emprestei do mundo corporativo, tal, da psicologia, o conceito de competência. E a gente sempre acha que competência é conhecimento, ponto. E mais Uhum. nada. Você conhecer, estudar é suficiente para você ser competente naquele assunto. E, na verdade, a competência tem mais dois pilares, que é o da habilidade e o da atitude, né? Então, um dos componentes da competência, então, na cozinha e na relação com o cozinhar e com introdução alimentar e tudo que a gente sabe que está relacionado, um dos pilares dessa competência passa pela habilidade, então, que você está falando. Uhum, E quando a gente exatamente. fala em atitude, a gente está falando em ter chance de fazer isso. Tem Uhum. criança, tem mãe, eu acho que eu fui uma, que não teve essa chance, porque não foi incentivada, porque eu ia, me falavam para não ir, então isso não era tão Sim. importante, né? O que Não, você com acha certeza. E a disso? gente vê até nos estudos também que mostram que um dos principais fatores, né, das pessoas saberem cozinhar é ter tido uma figura em casa que cozinhasse. Então, pode ser a mãe, pode ser a avó, uma funcionária que Exato, desmistificasse, né? Que você vê lá todo dia, você vai espiar, você vai tentar fazer alguma coisa e quebra essa barreira que às vezes se cria na exato. cozinha, né? Então, realmente faz todo Não, sentido. perfeito. E você falou, hoje eu vi que tem o Kaique da Medicina e está aí assistindo a gente, ele está sempre em todas as lives. Que demais. O que eu queria dizer é o seguinte: hoje eu gravei uma aula, né, do nosso curso sobre puerpério. E eu Uhum. trouxe um pouco, alguns conceitos de Winnicott. E ele fala da mãe suficientemente boa, que é algo que a gente tem ouvido falar bastante. E ele fala: a mãe suficientemente boa não precisa ser a mãe da criança. Então, qualquer pessoa que fizer esse papel de trazer para a criança o que ela precisa, trazer no sentido emocional, né? Uhum. Para a criança o que ela precisa, ela vai fazer esse papel de mãe suficientemente boa, de pessoa que está
dando para a criança aquilo que ela precisa e não mais do que isso. Porque quando a Uhum. gente se antecipa demais, como fizeram comigo, ó, você não precisa disso, deixa que eu faço e tal, a gente acaba perdendo essa chance, né, Adri? Sim. Maravilhoso. Tudo que a gente fala conversa mesmo, né? Não tem jeito. Uhum. Muito bem. Dri, eu vou para uma segunda pergunta também importante aqui, cientificamente Uhum. falando. A gente tem provas científicas de que as habilidades culinárias fazem sentido, que elas impactam mesmo a vida. Você acabou de falar, é legal, é importante a gente ter um modelo, né, de boa relação com a cozinha, com o cozinhar. A gente tem evidências disso? Sim, sim, temos. Inclusive no curso pelo qual me certifiquei como coach de Hum. culinária de Harvard, né? O curso que fala sobre as barreiras, né? Então é um curso voltado para profissionais da saúde e eles falam por que os pacientes não cozinham. E aí eles falam as principais barreiras nesse processo de cozinhar e claro, está entre essas barreiras as habilidades culinárias. Então, claro, tempo Sim. sempre está entre as principais barreiras, mas o Uhum. conhecimento das habilidades culinárias também são barreiras. E às vezes, quando a gente pensa em Uhum. tempo, tempo também está dentro dessa habilidade culinária, porque quando você conhece um pouco mais da cozinha, você vai ficar mais prático, você vai ficar mais ágil, e o tempo também envolve, as habilidades culinárias também envolvem planejamento e organização. Isso tem tudo a ver com o Certo. tempo, né? Quando você consegue se planejar e se organizar, você consegue aproveitar mais esse tempo. Então, tem tudo a ver com isso. Então, sim, tem estudos que mostram que essas barreiras estão relacionadas à falta de habilidades, competências culinárias. Que é o que você está tentando trazer para gente, né? Sim, que assim, Para a pediatria faz muito isso. sentido. Assim, aos poucos com os cursos ou com alguns conteúdos que eu coloco, eu quero trazer esse conhecimento para as pessoas para que elas tentem, que elas vejam, né, que podem superar essas barreiras culinárias. Olha, eu vou te falar que eu tenho fortíssimas barreiras. A gente outra hora conversa sobre isso. Mas é impressionante. É isso que você falou sobre o tempo. Por que que os ultraprocessados, então, né? É uma auto-pergunta, tá? Por que que os ultraprocessados entraram tão fortemente na vida da gente? Eu lembro, como eu falei, minha mãe entrou, então, né, na vida de trabalho e tal, e o que salvava a vida dela era justamente os ultraprocessados, Sim, porque porque eles eles dão eram essa ideia de que, nossa, a gente vai salvar o seu tempo, né, com esse produto. exatamente. E era o apelo da época, Uhum, década de 80, né? A gente tinha outras alegações nutricionais que eram mais importantes. Ah, não coma gordura, mas uhum. coma esta lasanha de forno sem gordura, né? Que é tão Sim, ultraprocessado ou mais, né? Hoje a sim. gente está um pouco mais ciente aí com as classificações, com a classificação nova do professor Carlos Monteiro, com o guia alimentar, a gente está um pouco mais ciente do que foi a entrada desses alimentos na nossa vida. E lógico que isso faz muito sentido, porque na época era logo pós Segunda Guerra Mundial e a Uhum. gente estava saindo de um momento em que as pessoas passavam fome. Então, qualquer solução nutricional rápida para oferecer comida para mais gente que durasse tempo, mais tempo, não estragava, fazia muito sentido. Ao E mesmo eu tempo que falo, as mulheres estavam voltando à força de trabalho, né? exato, Então era a solução para a mulher que não precisava cozinhar daí. E assim, eu sempre gosto de citar muita história, né? Quem vê minhas aulas sabe que eu sempre começo pela história, porque eu acho que a gente tem que olhar com mais respeito para isso e com Uhum, mais gratidão, porque a gente nunca esteve num momento tão bom da saúde. Se a gente uhum, está reclamando, se a gente acha que tem coisa errada, é porque a gente está usando este melhor momento de um jeito errado. Né? A uhum, culpa não é da gente, a culpa é de outros interesses, vamos dizer, que a gente uhum. acaba ficando refém desses outros interesses às vezes. Por isso que tem que ter pessoas como você que mostram para gente que é importante a gente voltar para a cozinha, olhar para isso, né? Muito bem. Bom, Dri, a terceira pergunta, então, a gente sabe que impacta, ainda para complementar, então, a sua resposta olhando para a pediatria, o que eu queria dizer é, a gente sabe
desde a década de 60, com os estudos de behaviorismo, né, que hoje a gente tem voltado a olhar mais para o comportamento humano com muito mais interesse, a gente sabe que os modelos são o grande quê da vida da infância. Modelos físicos e modelos virtuais. Então, todo investimento que a gente puder fazer numa mãe, num pai, em alguém que vai ser modelo de uma criança, é a intervenção pediátrica mais valiosa que existe. Não tem nenhum remédio que vai fazer o que esse investimento em competência materna, em responsividade materna, em modelo materno, é capaz de fazer. Então, sim, a habilidade culinária tem impacto muito na vida da infância, até porque serve de modelo para a relação dessa criança com a comida depois. E aí, Muito nesse bom. ponto, eu acho que eu até queria falar uma frase que eu amo do Michael Pollan, que é um jornalista, escritor maravilhoso, fala muito de alimentação. E ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim, quando se trata de comida, cultura é uma palavra chique para mamãe, né? Porque as tradições culinárias, todas elas foram passadas de mãe para filho, né? Então, quando nossos Exato. antepassados aprenderam a cozinhar as tradições culinárias, tudo aquilo foi passado de mãe para filho, e aí a gente vê que esses alimentos in natura, não importa a cultura, né? Não importa o tipo de comida que você tinha na tradição familiar, ela era saudável porque ela era natural, né? Não era processada, então não vinha Exato. no saquinho, no pacotinho. Então isso é incrível, assim. Menina, não, eu vou até agora fazer um link aqui, que essa é a parte legal da live, né? As coisas que vêm na cabeça da gente. Ele tem um documentário, né, na Netflix, o Michael Pollan, ele tem um documentário sobre alimentação, saudável, comida de Aham. verdade e tal. Uhum. Tem muito conteúdo dele. Mas sabe o que eu tô lembrando aqui? Você fala, bom, olha para trás, né? E o que a sua avó, ele fala isso, né, também. O que a sua avó não reconheceria como comida, Isso, você não deve comer, né? isso. Porque elas comiam comidas naturais. Comida de Aliás, verdade. um parênteses, minha mãe chegou, eu vou parar de falar dela, tá? Viu, mãe? Minha mãe tá aqui, ó. Eu não vou mais falar, não, mas a minha mãe cozinha, viu, gente? Tá tudo certo, a gente tá tudo bem. Voltando, que eu queria falar, eu tive contato com um artigo científico esses dias que a gente comentou lá na Liga de Obesidade Infantil do HC, e aí eu fui atrás do artigo e achei. Era um artigo que buscava os níveis de vitamina D em populações que eram muito expostas ao sol. Uhum. Então, eles pegaram surfistas havaianos e dosaram a vitamina D dos caras, tá? E aí, o que eu achei mais interessante? Qual é, intuitivamente, pelo que você ouve, o que você acha que vai vir num artigo desse, né? Pelo que a gente ouve sobre a importância da vitamina D e tal. Nossa, os caras vão ter 100, né, de Sim, vitamina o D, porque máximo que é poderia ter. saudável ter. Eles tinham o que a natureza é capaz de converter, de 25 a 35. Quem tinha mais, muito, que era a minoria, tinha cerca de 50. O maior nível encontrado em um ou dois foi Uau. 60. Ponto. O que este artigo traz, o que o próprio artigo fala para a gente? A gente precisa parar de achar que sabe mais do que a natureza, tá? Se a natureza converte 25 a 30, no máximo 50, quem somos nós, meros seres humanos, para acharmos que a gente tem que ter mais? Uhum. Ok? Isso aí pode virar uma grande discussão, mas é de se perguntar, porque Uhum. no século X, quando a gente estava no ano 1000, nós, seres humanos geniais, a gente jogava fora o colostro. A gente Uhum. falava assim, colostro faz mal e mata a criança. Isso não é do bem. Então a gente dava mel e matava 50% das crianças, né? Porque a Uhum. mortalidade infantil era Uhum. 50%. Então, quanto mais a gente volta para o nosso período evolutivo, quanto mais a gente se volta o nosso comportamento para a nossa evolução e adaptação para o nosso ambiente, mais a gente entende o nosso comportamento, tá? Uhum. Não é para a gente voltar a ser Perfeito. caçador-coletor. Ninguém está falando isso. A gente só está falando para as pessoas comerem menos alimentos ultraprocessados. Ponto. E para Exatamente. isso, ir para a cozinha faz todo sentido, né, Dri? Com certeza, é Muito esse bom. ponto. Dri, eu não curto cozinhar. Essa foi uma pergunta que eu não... Tá aqui anotado, ó.
Mães que não curtem cozinhar, tá? Que não curtem, tipo, não estou afim porque quero fazer outra coisa. Isso é possível aprender sem ter esse amor pela cozinha, né? A minha filha tem, viu, a Mariana, Eu que vejo, é você fez, linda! impressionante. E é dela, natural, ela não se conforma com algumas coisas, ela não, o que que a gente pode fazer? É muito dela mesmo, eu realmente não tenho esse mérito, tá? Não é meu. Mas tem pessoas que curtem naturalmente e tem pessoas que não curtem. Você acha que é Uhum. possível para essas pessoas elas acessarem de algum lugar uma motivação, alguma coisa para começar a ter esse hábito? Sim, com certeza. Não, realmente, acho que às vezes cozinhar é uma questão de realmente de gosto, né? Tem gente que realmente não gosta, por exemplo, meu marido não gosta de cozinhar. Ele prefere lavar pilhas e pilhas de louça suja. Ele fala, não gosto. Mas às vezes ele precisa aprender alguma coisa, porque eu falo para ele, não, mas às vezes você vai precisar cozinhar alguma coisa para Clara, ou sei lá, se eu não puder cozinhar, você vai precisar cozinhar alguma coisa em casa. Então, como coach, a gente aprende várias estratégias, né, para mudança de hábitos. E sim, cozinhar se a gente está pensando na cozinha do dia a dia como parte de um estilo de vida saudável, o cozinhar também faz parte de uma mudança de hábito, né? É como, sei lá, ter que cuidar da casa, ter que cuidar alguma coisa do seu filho. Então eu falo assim que pensando nessas estratégias de como a gente pode mudar hábitos, eu gosto muito de um professor de Stanford que ele tem um laboratório de design de mudanças de hábitos, design comportamental. Então ele tem um livro Uhum. chamado Micro Hábitos e ele fala que para qualquer mudança de hábito você precisa de micro hábitos, em pequenas mudanças mesmo. Então, assim, você não vai fazer grandes resoluções, tipo, ai, semana que vem vou começar a cozinhar todos os dias, todas as refeições da minha casa. Não é assim que vai começar. E ele fala também muito dessa ideia de que a gente não pode motivar o outro, né? Eu não posso falar assim, Denise, eu vou te motivar, vou criar aquela motivação em você, eu não vou. O que eu posso te fazer como coach é criar um ambiente favorável que possa fazer essa motivação surgir em você. Então, como que ele fala isso? Ele desenha um gráfico, né, falando de para você chegar naquela habilidade que você quer, você precisa ter uma motivação num ambiente que não seja nem muito fácil, porque senão, se for muito Uhum. fácil, você não vai se motivar. Vai dizer, ai, isso é muito fácil para mim. E também não pode ser Uhum. muito difícil que você não consiga visualizar que aquilo é possível, né? Então, pensando na cozinha, eu sempre imagino receitas que então não sejam nem muito difíceis para você, nem muito fáceis. E claro, isso vai depender de pessoa por pessoa. Mas também tem que ser receitas que, por exemplo, você gosta de comer, ou que os seus filhos gostem de comer, ou que você vai curtir fazer essa receita para os seus familiares, para os seus amigos. Enfim, tem que ter alguma ligação aí emocional ao seu redor, né? Porque a gente sempre come Sim, também acompanhado. Então, acho que assim, é uma receita por vez. Então, faz uma receita assim, que você acha que vai ser legal de comer em família. E começa com essa receita. Aí, quando você tiver um perfeito. feedback, sabe? Quando você vê esse sentimento de ter preparado aquela comida com aquelas pessoas, eu acho que isso vai te motivar a fazer uma próxima. E aí, como que você vai incluir isso no seu dia a dia? Aí, claro, se você não gosta de cozinhar no dia a dia e você não vai ter esse tempo, talvez também, é pensar como você pode dividir essa tarefa com outras pessoas, talvez da sua casa ou algum funcionário, mas fazer um pouquinho, né, sempre, para poder ir ganhando mais experiência e ficando mais fácil. Quando a gente também tem mais experiência, é muito mais fácil você navegar naquele meio, né? Também falo que, assim, aprender a cozinhar, eu acho que é muito parecido com aprender uma nova língua, né? Eu sempre falo isso. Que agora que eu tô aprendendo holandês aqui, gente, é Ave muito Maria. difícil. Nem é dificílimo. E assim, no começo, dá aquela frustração, sabe? Porque você não entende nada. Eu ia levar a Clara na escola, até as criancinhas falavam alguma coisa e eu não entendia nada que aquelas crianças falavam. Então você se sente frustrado, porque você se sente muito incompetente no começo, né? Mas aí aos Sim. pouquinhos você vai ganhando conhecimento, aí vai ficando mais fácil, aí você vê que você começa a gostar mais. Então acho que assim, é aos poucos mesmo. E é alguma coisa que te dê prazer, tem que ser algo divertido, um processo divertido. Acho que você tem que encarar também com, vou tomar um vinho enquanto eu cozinho, sabe? Assim, nas primeiras receitas, uma coisa mais divertida, eu acho também. Porque se não tiver um certo divertimento no processo, você não vai ter aquela vontade de continuar Sim. aprendendo. É o bom e velho reforço, né? Tem que ser prazeroso, a gente tem que acessar as regiões de recompensa do cérebro para poder se motivar de aprender outras coisas. Ou Isso. tem que ser muito necessário, né?
Mas como você falou, eu achei muito legal para fazer um link de novo com a pediatria, com a infância, com a gestação, porque você falou, é muito importante que tenha um vínculo afetivo, um motivo emocional, né? Uhum. Alguma coisa que te motive, alguém a fazer comida que o seu filho goste. Então, por isso que a gestação e a maternidade, né, o momento da introdução alimentar, são momentos tão valiosos para você ganhar habilidades culinárias. Porque você tem um super motivo, né? Sim, sim. Você tem o maior dos motivos, que é investir na saúde do seu filho, do futuro do seu filho. Então, é um motivo que, se você não consegue ver para você, de repente você consegue ver para a criança, né? A Liana Nutri está falando aqui, ó, que o marido dela que lava os pratos, que ela cozinha e ele lava os pratos, Maravilhoso, é uma ótima né? parceria. Exato. Eu não sei se eu estou conseguindo ver todas as mensagens aqui, mas é porque mudou um pouco o formato aqui da live, mas tudo bem, vamos lá. Muito bem, Dri. Então, é possível com coisas pequenas, sem querer viajar na maionese, né? E, pessoal, para de querer ser igual àquelas pessoas perfeitas que fazem tudo, que eu acho que são péssimos exemplos pra gente, né? Aquela pessoa, nossa, eu sou a rainha da cocada, faço tudo e termino o dia com um bolo maravilhoso, ou termino o dia com o mais perfeito jantar. Não, não precisa ser assim. Pode ser uma E a panquequinha no cozinha café da limpa manhã. ainda. Gente, às vezes a minha Não, cozinha termina assim, olha, que meu marido chega e ele fica, é, nossa, que é isso? é. Então, eu nem sou de colocar, né, tudo que eu faço na minha vida no Instagram, de postar, eu não, nem faço isso, coloco muito mais conteúdo. E mesmo assim as pessoas perguntam para mim, como que você consegue fazer tudo que você faz? Eu falo, mas quem disse que eu consigo? Da onde que você tirou essa ideia? Cai prato todo dia aqui, eu equilibro milhares e todo dia cai prato aqui. Eu quase enlouqueço por não conseguir cumprir todas as regras. E eu me preocupo muito em não passar esse exemplo para as pessoas, porque isso é muito falso, é muito ruim. Eu acho que causa danos. Você ficar sendo o Rodrigo Hilber, né? Ele pode, né? Mas ele, em 2020, fez um pudim que não deu certo. Então, tá tudo certo. 2020 é o ano das coisas reais, né? O Rodrigo Hilber fez um pudim que não deu certo. Ele também é Caramba, eu não normal. fiquei sabendo dessa, eu só fiquei sabendo que ele fez até forno para fazer pão. Eu falei, ai meu Eu vou Deus. te mandar essa do Rodrigo Hilber. Gente, para 2020, porque o pudim dele não deu certo. Muito bom. Dri, a gente falou aqui de tempo, né? Que tempo é um apelo, que é Uma uma barreira, né? alegação, e é uma oportunidade para os ultraprocessados entrarem, né? A falta de tempo. Então, nada mais justo do que pegar a coisa mais rápida, né? É possível, na sua opinião, você que manja do assunto, você ser rápida, saudável e preparar ainda algo saboroso, gostoso? Ou isso é muito meta inalcançável? Não, isso é possível sim. Tem sempre aqueles ingredientes que a gente chama de ingredientes coringas, que você tem à mão e consegue fazer uma refeição rápida, né? Então, um ovo sempre vai ser. Qualquer coisa com ovo sempre vai ser mais fácil. Então, uma fritata de forno pode ser, uma omeletona, aquele arroz mexido com várias coisas, vários legumes que tem na geladeira, ovo mexido também. Mas não existe milagre. Então, assim, se você vai fazer uma coisa rápida, vai durar para aquela refeição, né? Então, peixe grelhado também, super rápido. Mas se você quiser pensar mais a longo prazo, né, numa forma mais estratégica, aí é sempre bom pensar em congelar. Então, fazer em grandes quantidades e congelar, porque Uhum. fazer uma porção ou fazer 6 porções vai ser quase o mesmo tempo. E aí lá na frente você já vai ter aquela comidinha pronta. Então, essa é uma das estratégias. Ou reaproveitamento. Então, assar vários legumes e depois usar esses legumes ou num sanduíche, ou numa fritata de forno, ou numa quiche, sabe? Pegar o Uhum. frango que já está assado, depois fazer um desfiado e fazer uma panqueca recheada. Então, assim, pensar como você pode utilizar aquilo que já foi preparado para fazer uma outra receita que vai ser também gostosa, mas que já vai estar meio caminho andado.
né? Então, essas são Exato. algumas estratégias que a gente usa na cozinha. E aí, as refeições mais rápidas, como eu falei, elas podem ser feitas em menos de 30 minutos, mas elas vão acabar ali no máximo amanhã. Então, a gente tem que balancear isso, receitas rápidas com receitas que vão demorar um pouquinho mais, mas que vão estar ali depois no freezer, congeladas, prontinhas para comer. Então, tudo está no planejamento mesmo, né? No Exatamente. início aí de pensar como vai ser a semana, de repente tirar um tempo da semana para pensar nisso, para depois desencanar, porque já Exatamente. que você. Isso. E eu sempre sugiro começar assim a segunda e a terça-feira, que são o comecinho da semana, já com o arroz e o feijão pronto, né? É claro, o arroz podem ser outros cereais, então uma quinoa, um pães, ou mesmo um macarrão. E aí depois uma leguminosa, então feijão, grão de bico, lentilha. Se você tiver isso no começo da sua semana, numa segunda ou numa terça, sua refeição já está quase completa, né? E aí depois você só precisa de uns legumes, uma salada, opcionalmente uma proteína animal, então já é meio caminho andado, você não tem que ficar pensando, já vai estar lá pronto. Perfeito. E a gente tem falado muito, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo muito em introduzir mais do que retirar alimentos. A gente fala muito em tirar o que não é saudável. Tem que Uhum. tirar, tem que parar de comer. Se a gente entrar pela estratégia de acrescentar alimentos que sejam in natura, porque é aquela história, né? A gente tem aí estudos internacionais e nacionais também mostrando que nem 20% da população consome os 400 gramas de hortaliças que envolvem Uhum. as frutas, verduras e legumes no dia. Quase ninguém faz isso. Se a Uhum. gente focar nisso, talvez a gente consiga, em paralelo, por outra via, reduzir o consumo de alimentos ricos em sal, açúcar e gordura. Porque esses a gente não come por fome, esse a gente Com come por certeza, recompensa, né? Come por com prazer. certeza. E tudo bem comer por prazer, mas não dá para ser o dia inteiro e todo dia comer por Uhum. prazer. Então, só esse começo que você falou no início da semana, você investindo aí na qualidade, né, inicial da semana, de repente você já consegue prolongar isso para o resto. Sim. E segunda-feira é o melhor dia para começar? Não, dá para ser numa quinta mesmo. Pode ser numa quinta, quando tiver ali disposta. Numa sexta, num sábado, né? Qualquer dia a Muito dia. bem. Olha, eu posso te falar que eu já consegui mudar vários hábitos na vida. Nenhum deles eu comecei na segunda, porque eu não sei, eu tenho a impressão que não dá sorte, sabe? Enfim. Dri, a gente fez o nosso e-book, né? O Prato Pratinho, que a gente vai aí, se Deus quiser, um dia ter uma versão impressa. E Sim. em breve a gente vai ter uma versão nova, uma segunda edição. E a proposta do Prato Pratinho é muito interessante, a ideia foi sua, e eu queria que você falasse qual é a ideia do Prato Pratinho, para depois eu fazer a outra pergunta. Com certeza. Eu acho que até é uma outra ideia de como a gente pode ganhar tempo na cozinha para quem tem filhos, quem tem criança, é pensar na ideia do prato pratinho, né? Então, essa ideia surgiu de como a gente pode fazer mais ou menos a mesma refeição que sirva para as crianças e para os pais. Porque muita gente vem falar para mim, assim, muitos clientes falam: ah, eu preciso começar a cozinhar, mas, nossa, meus filhos têm comida saudável, eles têm lá a quinoa, o peixinho, todos os legumes, mas não tem comida para mim. E eu fico, gente, mas se seu filho tem, como que você não tem? E aí eu acho que depois que a Sim. Clara nasceu, eu comecei a ver isso, né? Que assim, se a pessoa faz a comida de criança naquele conceito mais, né, assim, acho que de que tem que ser pouquíssimo temperado, tem que ser tudo um purezinho, os pais não vão comer isso, claro que não, mas a gente já sabe que Uhum. não precisa ser assim, né? Que a Uhum. criança pode ter um certo tempero nessa comida, desde que seja natural, claro, especiarias, ervas, Claro, em menores importantíssimo. quantidades, mas fica super saboroso. E o início desse preparo pode ser o mesmo para o bebê e para os pais. Então, assim, desde que a Clara começou a introdução alimentar, eu meio que fazia a mesma coisa, mas aí não colocava sal no dela. Mas vai, eu vou fazer um peixe. Assava o peixe ao mesmo tempo, mas o meu eu colocava uma crosta de nozes com ervas, porque para ficar mais interessante, né? E para ela era só o peixinho com um pouquinho de alecrim, vai, para ter um perfuminho, um sabor diferente. Mas era isso. E aí, na hora, eu amassava e ela comia. Então, assim, não tinha muita diferença de tempo no preparo. Assava ao mesmo tempo, assava o mesmo ingrediente. Então, assim, são pequenas mudanças que você pode fazer
Uhum. para ser proveitoso tanto para a criança quanto para os pais, né? Então, esses dias eu também fiz uma sopa de couve-flor, que tem dias que ela quer comer algumas coisas, tem dias que ela não quer, né? Então, assim, couve-flor, às vezes ela ama, e daí passa uma outra semana que ela não quer comer nenhum pedacinho de couve-flor. Aí eu fiz uma sopa. E assim, a sopa de couve-flor que eu fiz estava super saborosa, mas ela é bem mais suave, né? Tem um sabor neutro. Então, assim, aí para mim e pro André eu fiz uns croutons com mostarda para dar uma coisa diferente, né? Uma textura diferente, um sabor contrastante, mais picante. Então, esse tipo de adaptação que é rápido, que você vai finalizar no seu prato, é uma estratégia que a gente pensou no prato pratinho, que é tanto para criança quanto para adulto, mas para diferenciar esse nível, esse paladar, digamos, né, da criança e do adulto, mas de forma prática, que você não precisa perder um tempo só para fazer a comida da criança e depois só a sua comida. A gente tem alguns conceitos muito arraigados ainda de que a comida da criança tem que ser saudável e a comida de quem está com excesso de peso tem que ser saudável, né? Mas a comida saudável, os alimentos in natura, a redução de ultraprocessado é para todo mundo. É isso que faz a prevenção conjunta de problemas, porque é o que eu falo sempre nas minhas aulas. A gente tem uma epidemia de obesidade que está todo mundo olhando e tal. E agora, então, que foi validada a medicação para tratar a obesidade, medicação injetável, o interesse está maior ainda, né? Vamos Hum. falar de obesidade infantil para crianças. Na verdade, a gente pode fazer a prevenção conjunta de obesidade, transtorno alimentar, dificuldade alimentar. Porque se você for ver do ponto de vista comportamental, isso tudo é muito interligado. Existe uma interface entre todos esses diagnósticos e o nosso erro é pensar que isso é tratado de forma separada. E a gente acha que a comida da criança tem que ser uma e a nossa tem que ser outra. Então, o que a gente está concluindo, que está dizendo na mensagem subliminar, que quando ela for maior, ela não vai comer comida saudável, né? Porque comida saudável é só de bebê. E se você está dando um exemplo, um modelo não tão saudável, não tão baseado em alimentos in natura, é óbvio que a criança também vai consumir mais alimentos parecidos com os pais. Nós somos os modelos. Eles não fazem Com o que a gente certeza. fala, eles fazem o que a gente faz e ponto final. Não sou nem eu que falo isso. Tem N autores aí que falam, eu adaptei aí para o século XXI e só, né? Então, realmente faz muito sentido. Você já respondeu na verdade, a minha pergunta, que é o como preparar o prato pratinho. Você já falou que é mais focando na finalização, né? Você falou uma coisa importantíssima, que a comida do bebê tem que ser saborosa, pelo amor de Deus. Não dá para você dar um brócolis sem sal na mão da criança e querer que ela ame comer, né? E Porque sabe a que muita relação. gente pergunta, ai, mas eu posso temperar com essas ervas, ou cominho, ou páprica? Sim, né? Claro, você vai colocar um Deve. pouquinho menos para a criança, mas É. super fica muito gostoso, fica saboroso, e aí não precisa nem de sal quando tá logo na introdução alimentar, né? Mas É. fica saboroso, eu acho que precisa, na verdade, né? Não é nem se pode. Exato. Então, e você sabe que 75% das crianças cujas mães acham que ela tem uma dificuldade alimentar, isso é uma percepção errada dos pais, em 75% dos casos. Em Uau. muitos casos, existe um excesso de oferta. E aí você vai ver, tem oferta demais, porque como a criança não come, eu vou lá e dou outra coisa, eu vou lá e dou outra coisa até ela aceitar. E a gente vai focando nesse tipo de alimento. Ah, não comeu arroz? Então eu dou macarrão. Mas às vezes, se você investir nesse arroz, do jeito que você está falando, melhorar o sabor, a criança vai Uhum, comer, porque precisa ser gostoso também. Não dá para a uhum. gente comer o que é ruim, né? Sendo que você tem outras opções, às vezes. Por que a criança vai aceitar isso se eu tenho lá o hiperpalatável do lado, né? Uhum. Tenho lá o rico em sal, açúcar e gordura que você vai me dar porque você quer que eu coma e eu não sou boba, né? Então, as crianças sabem muito bem lidar com isso. Uhum. Mas, Dri, maravilhoso, a gente já falou bastante. Eu queria que você falasse para a gente do seu curso, ele serve para mães também? Sim, com certeza. Esse curso serve para mães, para famílias, né, que queiram aprender um pouco dessa cozinha prática do dia a dia. Então, eu falo que eu gosto de ensinar não só receitas, mas principalmente técnicas e ideias. Porque quando a pessoa
aprende essas técnicas culinárias ou ideias de como, né, harmonizar sabores, ingredientes, a cozinha vai ficar muito mais prática, vai ser intuitiva. É por isso que daí veio o nome do curso de cozinha intuitiva, porque você vai conseguir pensar de um jeito mais fácil na cozinha, com os ingredientes que você tiver lá na sua geladeira, vai saber preparar lá na hora alguma refeição que seja gostosa e para toda a família. Então, para a criança, para os pais. Então, essa é a ideia do curso, é realmente dar essas ferramentas para que as pessoas possam cozinhar com mais prazer também na cozinha. Então, a gente está pensando num curso que seja divertido também, né? Que a pessoa realmente aproveite todo o processo desse aprendizado. Ah, é muito legal, Dri, muito legal você compartilhar tudo isso, todo o conhecimento que você compartilhou com a gente no Prato Pratinho, tudo que você traz aqui para a pediatria, que a gente tem bastante, né? Como você sabe, pediatra sendo impactado com os seus conhecimentos Ah, isso eu e fico muito mudando. feliz. E quando você impacta a pediatria, você está impactando muito mais gente, porque É esses isso que eu ia pediatras estão falar. É isso que eu ia falar, por isso eu fico multiplicando. super feliz, Exato. porque É é um efeito uma dominó. missão. Exato, é uma missão, é um propósito que eu falo que eu não abro mão, eu falo que a pediatria, o futuro da humanidade não tem preço. Então, o que você faz, impactando positivamente a melhora do comportamento, a melhora do estilo de vida, você realmente está investindo no futuro. E é o futuro onde a Clarinha vai viver, né? Os Com filhos dela vão certeza. viver. Então, é por isso que faz tanto sentido que a gente tem feito para a pediatria, pelas crianças e pela infância. Então, eu te agradeço de todo o coração por Eu que sempre falar agradeço o sim, convite. por mim sempre falar sim para os meus convites, para as minhas aulas. Com A gente tem certeza. outros projetos, eu estou torcendo muito pelo seu curso. A live vai ficar Obrigada. salva aqui. Eu acho que não tem. Ó, o autor de Stanford, que você mencionou. É BJ Fogg. Você não quer digitar aqui para Será que eu gente? consigo? Ah, eu consigo aqui também. Se você tiver algum conteúdo dele que você puder postar depois na sua página e marca a gente e tal, a Ah, tem um gente. post que eu fiz, que eu criei uma série no meu Instagram que tá até como pitadinhas de mudança. E aí, às vezes, eu Ah, coloco legal, algumas sugestões dessas micro mudanças que a gente pode fazer na legal. cozinha para ter uma cozinha mais saudável. E lá eu coloquei o nome e o livro desse autor de Stanford. Perfeito. Eu tô olhando se eu perdi alguma pergunta aqui, tá? Ah, teve uma. Legal. Ah, a Liana que falou Agora que eu vi, agora que eu tô vendo as que tem pessoas aqui. as perguntas. É. Que A legal, olá, Liana falou pessoal. que quando é facultativo é terapêutico, mas quando é obrigação cozinhar, não é terapêutico para ela, né? É Muito bem. verdade. Pessoal, muito obrigada por nesse horário super interessante vocês terem entrado na live. Mas a live vai ficar salva, eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Dri, depois coloca lá na sua página e me marca, por favor, o link do curso para eu poder repostar, tá bom? Ah, coloco. Lem- Obrigada. Muito legal, muito inovador. E no dia 24 você está com a gente no curso de Sim. plant-based vegetarianismo na infância, né? Vamos fazer receitas Muito plant-based muito obrigada. gostosas. Legal, muito legal. Gente, brigadão, Dri, boa noite aí. Muito Dorme bem. obrigada, pessoal. Obrigada, Dê. Um prazer Dá um falar com beijo na você. Clarinha e no Mando André. sim. Um Beijão. beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.